Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, do versículo 1 até o versículo de número, deixa eu ver se eu marquei, acho que é 13, até o versículo 13. Eu vou ler com os irmãos aqui, e o diácono Marcos estará lendo os versículos pares, e toda a igreja estará lendo com ele. É como diz o pastor Jander, né? Olhando hoje, um dia um pouco chuvoso, né? Muita chuva, graças a Deus. E ontem um pregador lá do Canadá, hoje o pregador lá de Camboriú, sentado. Outro veio lá de Patinga, que já morou lá na rua do Bambu, Camboriú, em Bangu do Bambu. Está aqui hoje, irmão, fala a verdade, né? É Deus que faz as obras, né? É Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito por mim. Vamos ler a palavra do Senhor? Só que eu vou deixar a tela, vou acompanhar aqui no púlpito, que aqui tem uma câmera aqui muito boa, né, Garcia? Bom, Marcos segurou? Aí, diz assim: temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguém de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras já estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo, por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos todos juntos ler o 13? E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Os irmãos podem sentar. Muito obrigado pela reverência à palavra. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa: pregar não é fácil, e confesso, irmãos, que ensinar também não é fácil. Hoje é curso de ensino, né? Nada melhor para mim do que estivesse ouvindo, mas como servo é para servir, e eu sinto feliz em poder servir. Estava lembrando aqui, quando eu estava lá no hospital para ser operado, o Grilo, doutor Sebastião, né, ligou para mim: ô Mazinho, não preocupa não, isso é coisa fácil, né? Me deu um pouco de coragem, eu animei, né? E esse mês vai fazer 1 ano.
Dia 28 faz um ano que eu fui operado. Mas eu posso dizer aquela palavra que disse Samuel: até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado. E agradeço muito a igreja de Ipanema, o pastor Jander, os irmãos, de um modo geral, mencionar é até praticamente impossível. Como diz o pastor Jander, aqui está meu iPadzinho, né? Ainda não pude comprar um, mas também, se eu puder, acho que eu não compraria, não, que eu não sei usar aquilo. Bem, a carta de Hebreus, a carta aos Hebreus, é um livro um pouco diferente no Novo Testamento. Podem ver que é pouco pregado. Quando alguém lê ali no capítulo 4, versículo 12, que fala da alma, do espírito, do corpo, né? E alguém ali procura esclarecer de uma maneira mais possível o que nós não vamos fazer nessa noite, a gente vê que é um versículo que tem muita profundidade nele. O livro de Hebreus tem também aquele versículo de capítulo 12, versículo 14, que dá ênfase à paz e à santificação. Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito importante, porque podemos cantar, cantamos bem, cantamos. Tem muitos irmãos que cantam bem, eu sou ruim para cantar. Tem muitos irmãos que pregam bem. Eu também não sou bom para pregar, eu já sei disso. Eu me sinto melhor numa escola dominical, não é? Porque tem a revista que ajuda a gente. Mas essas coisas são boas. Mas não é garantia de que depois que nós terminarmos a nossa jornada aqui na terra, nós estaremos descansando ali nos braços do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 8 também tem um versículo muito comentado e até muito pregado, que é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, o Jesus do passado é o Jesus do presente, e o Jesus do presente é o mesmo que opera no futuro. Então o escritor aos Hebreus, essa carta é um pouco assim, ela traz uma pequena confusão em algumas pessoas. Por quê? Eu vou explicar por quê. Talvez os irmãos ajudem a entenderem. Faz uma forcinha, você vai entender. A Bíblia é um livro que não é um livro de razões, não é um livro que vem provar evidências, não. A Bíblia não vem provar a lógica, não. Por exemplo, o médico, ele trabalha em cima de uma lógica. O juiz, quando ele dá uma sentença, ele a baseia numa lógica. O matemático, o químico, não é isso? O irmão que mexe com óculos ali, tudo tem uma lógica. Tem uma lógica para que as coisas sejam feitas dentro do que está determinado. Mas agora a Bíblia não. A Bíblia é um livro de fé. E ela mesma diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a Bíblia é um livro de fé. Ela não tenta provar para ninguém que Deus existe, não. Ela não precisa de fazer isso. Deus não precisa de humilhar ao ponto de querer fazer o ser humano acreditar que ele existe. Por quê? Que diferença tem o barro daquele que constrói um vaso? Quem constrói é muito superior ao barro que é feito o vaso. Então, de maneira nenhuma, o artífice vai provar para a arte que ele fez que ele existe. Por quê? Porque sem ele existir, a arte não existiria. Então, em lugar nenhum, você vê a Bíblia provando que Deus existe. Por que isso? Porque um dia nós iremos encontrar com Ele. Nós vemos um exemplo nisso aí, quando Davi orou para o seu filho, né, que estava à beira da morte. Ele disse: vai morrer. Esse menino é fruto de uma desobediência, e ele vai pagar um preço que não deve. E ele orou, jejuou para aquele menino. Depois ele ouviu alguém falando baixinho lá assim, longe, e dizendo: o menino morreu. Ele, que não era bobo nada, né, entendeu que o menino tinha morrido. Foi lá e falou: e a criança? Está morta? Eles falaram: tá. Ele parou de orar, tomou banho, barbeou uma barba, ungiu o cabelo com óleo, né, e foi lá no templo, cantou, louvou, adorou a Deus, e voltou, sentou e comeu tranquilamente, e fez o seu desjejum, né? E eles disseram: não entendi, senhor.
Enquanto a criança estava viva, o senhor orava e tal, e quando a criança morreu, o senhor foi lá e fez todo o procedimento que um adorador faz? Ele disse: porque ela estando viva, eu pensei que Deus podia ter misericórdia de mim e dar vida a ela. Mas ela morreu, eu irei a ela e ela não virá a mim. Então é isso. Querendo ou não, um dia nós iremos a Deus. Um dia nós iremos a Deus. Acreditando que Ele existe ou não existe, não tem diferença. Porque um dia a criatura vai encontrar com o Criador. E aí, vão saber que realmente Ele existe. O Jó, né, patriarca Jó, a Bíblia fala que era um homem temente a Deus, honrava a Deus com as suas atitudes. E a Bíblia nos fala que Jó, ele chegou a dizer: Senhor, eu conhecia-te, porque eu ouvia falar. Não é? Jó disse: eu conhecia porque eu ouvia falar, mas agora, diferente, os meus olhos te viram. Que privilégio, né, irmão? Já pensou que privilégio? Senhor, eu conhecia-te de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Eu lembro de uma ilustração que há muitos anos eu vi contar, que tinha de um homem já de idade e um jovem viajando no ônibus. E aí o jovem falando mal de crente. O senhor tirou da pasta uma laranja, um canivete, cascou a laranja, chupou a laranja, ele jogou aquela, nós chamamos de uma murcha, né, fora, e perguntou para o jovem: e aí, como é que estava a laranja? Estava doce ou azeda? O jovem disse: eu não sei, foi o senhor que chupou. Ele falou: o senhor que sabe. Ele falou: e como é que você pode falar de crente se você nunca foi crente? Como é que você pode falar de Deus se você nunca serviu a Deus? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? Não, é claro, só podemos falar daquilo que conhece. Então, irmão, Deus não precisa de provar para ninguém que Ele é Deus. Mas voltando sobre o livro de Hebreus, os irmãos, desculpem eu molhar a garganta, porque a minha garganta ficando seca. Mas o seguinte, voltando sobre o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, eu notei alguma coisa, que ver se eu consigo ler. Alguns dizem, a maioria dos teólogos, para não errar, dizem que a carta é anônima, né? Alguns chegam até a afirmar que era de Paulo, outro de Apolo, de qualquer coisa, outra pessoa. Porém, ultimamente eu acredito, pastor Jânio, que ela é anônima. Não acredito ser de Paulo o autor da carta. Por quê? Porque a carta foi escrita no ano 67 a 69. E nesse tempo Paulo já havia sido executado, Paulo e Pedro, né? Então, provavelmente não foi dele a carta. E, segundo também alguns eruditos, a carta foi escrita num grego altamente clássico, o que tirava as evidências das outras cartas escritas por Paulo. Então, a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Porém, entre parênteses, né, é um livro um pouco parecido com o Evangelho de João. Os irmãos talvez vão achar estranho isso, mas é um pouco parecido com o Evangelho de João. Por quê? Porque João, no seu Evangelho, ele procura que o povo compreenda a divindade de Jesus. Ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E aí ele vai até o final. Lá no último capítulo ele fala que tudo que Jesus fez, Ele não pôde escrever, mas escreveu só aquilo que era necessário para a salvação. Por quê? Porque o Evangelho é uma obra de fé, não é uma obra de arte. E então João tentou provar que Jesus é divino. Já o escritor aos Hebreus tenta provar para nós a cristologia de Jesus, que Cristo é superior a todos os concertos. Eu acredito que para nós entendermos melhor a epístola aos Hebreus, deveríamos estudar o livro de Êxodo e principalmente o livro de Levítico, porque o livro de Levítico trata-se das funções sacerdotais. Então, se nós estudarmos Levítico e estudarmos o livro de Hebreus, aos Hebreus, nós vamos procurar entender melhor que o sacerdócio foi constituído por Deus. Outra coisa importante é que o sistema sacerdotal, eu acredito que nós estudamos aqui na lição passada também, lembrei agora, né?
o sistema sacerdotal, ele era exercido desde um passado muito distante. Porém, o chefe da família, o homem provedor da casa, ele tinha a função de exercer o sacerdócio da família, como esse que eu mencionei o nome Jó, que orava e oferecia sacrifício, consagrava a vida por causa dos filhos. Mais tarde, quando surgiu a família patriarcal, os patriarcas, eles exerciam as funções sacerdotais da tribo. Agora, quando Deus então tirou a nação de Israel da terra do Egito, ele estabeleceu a tribo de Levi como sendo uma tribo sacerdotal. Olha bem isso aqui, preste bem atenção, todo sacerdote teria que ser da tribo de Levi, mas nem todo mundo da tribo de Levi era sacerdote, só da família de Arão, não é? Então a gente tem que observar que alguém fala, fulano é um levita, mas o levita ele cuidava do chão da casa, o levita cuidava das cortinas, cuidava do dinheiro, cuidava de tudo. O levita ele era um serviçal, né? Alguém fala, alguém toca, alguém canta, ele é um levita. Não, ele é um levita sim, mas alguém que passa o chão aqui, que cuida do banheiro, alguém que cuida da porta, ele é um levita também, ele está cuidando da casa de Deus. Deixa eu vigiar a hora ali. Ele está cuidando da casa de Deus. E então o livro de Hebreus tenta provar para nós a superioridade de Cristo. Inclusive, lembrei também agora, no nosso curso de tarde, tem um livro de Hebreus, né, pastor Daniel? Esse livro parece que entrou em lugar da homilética, se eu não estou enganado, né? Estudamos durante 10 lições sobre o livro de Hebreus. Não estava nem pensando nisso, né? Mas foi bom lembrar, porque alguns irmãos podem conhecer melhor fazendo o curso de tarde, né? Porque o curso de tarde é um curso bom e é gratuito, a igreja não tem nenhum lucro com isso, a pessoa só paga o livro. Então é o seguinte, o livro de Hebreus, ele prova para nós a superioridade de Cristo. Cristo superior aos anjos. Os irmãos já pensaram quem é um anjo, né? Se alguém disser, tem um anjo aqui, eu acredito que tem, porque tem vários pastores aqui, tem vários anjos de Deus, né? Mas agora, um anjo espiritual que veio do céu, tem muita gente que fala, estou vendo um anjo aqui, estou vendo ali, mas será que está vendo mesmo? Não é? Porque um anjo foi enviado a um homem chamado Zacarias, que era sacerdote, e falou, Zacarias, eu vim te dar uma notícia boa, as suas orações foram ouvidas, e a Isabel, sua mulher, que já é velha, ela irá conceber e vai dar à luz um filho. Zacarias falou, meu Deus, mas o que pode ser? Quando eu era novo não aconteceu, quando Isabel era nova não aconteceu, e agora? Aí o anjo falou assim, Zacarias, você não creu em mim, hein? Mas eu sou Gabriel, falou, identificou para ele, meu nome é Gabriel, eu assisto diante de Deus, fui enviado por Deus para te trazer uma notícia nova, uma boa notícia, e você não creu? Não tem problema você não ter crido, vai acontecer, porém você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Entendeu? O anjo, irmão, ele não usa de misericórdia, porque ele está criado no estado de santidade, e no estado de pureza, no estado de glória. Então Deus enviou os pastores, os evangelistas, pregadores, como Paulo foi um grande doutrinador, viajou em muitos países, parece que viajou em mais de 50 países, né? Naquele tempo de muita dificuldade, precária situação de viagem, ele viajou e pregou em muitas ilhas, em muitos lugares. Por quê? Ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Quando ele foi em Damasco, ele encontrou, antes de chegar em Damasco, ele encontrou com Deus. Aí chegou em Damasco já um Saulo transformado, já não era aquele mesmo homem, né? Então Deus usa o quê? Deus usa homens, usa mulheres, pessoas que um dia tiveram fraqueza, experimentaram a fragilidade da carne, a força do pecado, o domínio do pecado, e hoje serve a Deus em uma novidade de vida. Então Deus usa homens que pode compadecer-se dos outros, porque ele também tem suas fraquezas, e ele sabe que assim como Jesus perdoou ele, Jesus perdoará outro. Então os anjos
tiveram desejo. A Bíblia fala que os anjos tiveram desejo, tentaram e se empenharam para pregar o Evangelho, mas não foi permitido por Deus, porque os anjos não conhecem a prática da misericórdia, né? E nós, então, o escritor aos Hebreus apresenta Jesus sendo, Cristo sendo, não vou usar a palavra Jesus, vamos usar Cristo, né? Porque Cristo é ungido de Deus. Cristo ungido de Deus, superior aos anjos, porque inclusive no livro de Hebreus mesmo fala: a quem dos anjos ou a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei, tu és sacerdote eternamente, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por teus pés. A quem? A nenhum, mas a Jesus falou, né? Então ele é superior aos anjos, quer dizer, todas as hostes, todos os poderes, todas as autoridades espirituais, Jesus é superior. É superior, Cristo é superior. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia nos fala que Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Quer dizer, o Deus que se fez homem, o homem que se fez servo, o servo que aceitou o sacrifício da cruz, para salvar o homem. Então Cristo superior aos anjos. Os anjos estão em um estado de glória? Estão. Eu tenho certeza que qualquer um de nós gostaria de estar onde os anjos estão agora, aqueles anjos que não pecaram, né? Mas não estaremos por enquanto. Mas, porém, Jesus está lá e a Bíblia nos diz que Ele está sentado no trono. No trono. Existe uma diferença de quem está sentado no trono. É como o pastor Grande um dia pregou aqui: não existe 3 tronos no céu, existe um trono com 3 assentos. À direita assenta o Filho, o Pai assenta no meio e o Espírito Santo na outra beirada. Um trono com 3 assentos, né? E aí é o seguinte: Cristo superior aos anjos, superior a Moisés. Irmãos, já pensou o que é superior a Moisés? Moisés é um homem que ele teve a coragem, vamos dizer, foi corajoso com sobra, né? Ele entrou lá no Egito, ele tirou um povo do Egito. Se Moisés fosse ver, é como eu disse que a Bíblia, as coisas de Deus não são coisas feitas pela razão, pela lógica, porque, olha aqui, se dissesse que Moisés tirou de lá 100.000 pessoas, e dizia: onde ele vai arrumar alimento para 100.000 pessoas? Quando 100.000 pessoas quiserem tomar água, onde ele vai arrumar água para essa gente? Mas não foi. A Bíblia fala que só homens acima de 20 anos tinha 603.000. Então é considerado que ele tirou do Egito de 2.500 a 3 milhões de pessoas. Agora já pensou? Ali tinha criança, tinha mulheres, tinha homens idosos, tinha mulheres idosas, homem com força, tinham animais, criações, tinham riqueza. E outra coisa, também a Bíblia fala que existia um vulgo, quer dizer, um povo que antes era escravo de Faraó, resolveram sair junto com o povo hebreu. Não era descendente de Abraão, mas aproveitou a oportunidade, vão sair debaixo das cargas de Faraó e vamos junto com esse povo, porque esse povo, eles sabiam, eles vão para um lugar que Deus prometeu, que mana leite e mel. Ah, que coisa linda, né? Que promessa gloriosa. E aquele povo, irmão, você sabia, nós sabemos, né, que muita gente crente não acredita na promessa, e uma pessoa que não é crente acaba acreditando. Muitas pessoas recebem cura, recebem milagre, porque ele crê no Deus que vocês servem, no Deus que nós servimos. E aí, como diz aquela mulher, os cachorrinhos comem das migalhas. Irmãos, um dia eu preguei isso aqui na reunião de obreiro, né? Tem muito crente que vivia comer o pão na mesa, vive de migalha. E muita gente que não tinha direito a nada se alimenta e é abastecido com as migalhas que os filhos deixam de comer. Mas deixa para lá. Então Jesus superior a Moisés. Agora presta bem, Moisés entrou na presença de Faraó. Faraó era o grande rei. Moisés entrou lá
e Deus agiu poderosamente. Deus operou para que Faraó acreditasse e obedecesse Moisés. Você já pensou o que é isso? O Moisés que tinha saído fugido. A Bíblia fala que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Usa as coisas sem aparência para conseguir as coisas que aparentemente são grandes. Então Deus usou Moisés. Moisés saiu fugido, agora voltava. Voltava com o quê? Com uma vara na mão. O que tinha naquela vara? Era uma vara seca, mas só tinha uma coisa: Deus havia colocado unção e graça na vida de Moisés. Moisés voltava com a autoridade de Deus, né? Quando ele falou: eu sou o que sou, eu estarei contigo. E Moisés foi, chegou a Faraó, Deus fez Faraó acreditar e ter medo de Moisés. Faraó, o Egito inteiro, o povo do Egito tiveram medo de Moisés. Eles tinham mais medo de Moisés com aquele cajado de pastor na mão do que de um exército armado. Tinham medo, porque sabia que Moisés era um porta-voz de Deus. Moisés, irmãos, uma coisa séria: Moisés não estava brincando em serviço, ele estava cumprindo a determinação de Deus. Podem ver que até a 4ª ou 5ª praga o povo hebreu também sofreram. Já leram na Bíblia? O povo hebreu sofreu as primeiras pragas. Por quê? Nem o povo hebreu estava acreditando em Moisés. Mas depois que Deus fez diferença, agora vou fazer uma diferença. Lá os egípcios vão sofrer e os hebreus não vão sofrer a mesma consequência. Para que ele saiba que eu desci para livrá-los da carga de Faraó. Eu desci para livrá-los. Então, Jesus Cristo é superior a Moisés. Sabe, observa. Quando Moisés tirou aquele povo, como eu disse, se fosse 100 mil, e se ele pensasse: aonde eu vou arrumar comida para esse povo? Aonde eu vou arrumar água para esse povo? Aonde os animais desse povo vai comer no deserto? Irmão, vamos falar a verdade. Se a pessoa tiver um juízo perfeito, ele fala: Senhor, eu não vou não. Moisés tentou valer: envia por a mão daquele que você vai desviar. Não, Moisés, é você mesmo, é você que vai. Ele falou: então eu vou. Aí foi. Primeiro grande desafio, o Mar Vermelho. Aí alguém pensa: será que dentro de uma semana ele enfrentou o Mar Vermelho? Nada. Segundo alguns estudiosos, ele deve ter caminhado de 5 ou 6 meses até chegar ao Mar Vermelho. Aí Deus secou o Mar Vermelho. A Bíblia fala que secou e eles atravessaram o Mar Vermelho. Agora, do outro lado, o Egito era passado. O Egito era passado. Tinha que ficar no esquecimento. Tinha que ficar no esquecimento. O povo atravessou. Miriam já devia ter mais de 90 anos, né? Ela foi lá e pegou um tamborim, tirou a poeira dele, bateu e cantou: salve o Senhor é Deus, salve o Senhor é Deus. E dançou, e a multidão dançou, cantou com ela. Irmão, Miriam já era velha, porque Moisés tinha mais de 80, Miriam tinha mais de 90, 92, 94 talvez. E ela cantou, aquela velhinha, ela sapateou e bateu o pandeiro e cantou e dizia: salve o Senhor é Deus, salve o Senhor é Deus. Não é coisa linda, né? Na presença de Deus, irmão, lá no livro de Jó fala que até a tristeza salta de alegria. Está escrito ou não está? Jó 40 ou 39 parece. Está escrito que até a tristeza salta de alegria. Por quê? Miriam, aquela mulher, foi rejuvenescida. Ela foi rejuvenescida e ela cantou. Eu imagino, sabe o que é? Quando Miriam atravessou o Mar Vermelho, pastor Jânio, quando ela atravessou o Mar Vermelho, o povo estava do outro lado, ela lembrou: eu vi esse menino dentro de uma cestinha com junco. Eu vi esse menino dentro de uma cestinha com junco, e agora ele está velho, cabelo branco, 80 anos, mas ele nos tirou da terra do Egito, e agora nós estamos aqui, porque só o Senhor é Deus. Maravilha, né? Só o Senhor é Deus. Irmão, Deus faz o impossível acontecer, né? Deus faz o impossível acontecer. Então, o Senhor Jesus é superior a Moisés, porque Moisés tirou um povo do Egito e Jesus tirou um povo do mundo. Agora, vamos voltar no Moisés, vamos largar Moisés por enquanto não. Sabe por quê? Aquele povo que saiu do Egito, eles tinham saudade de alguma coisa que eles lembraram lá no Egito.
Eles esqueceram dos açoites, esqueceram que pegava lenha, pegava capim para queimar o tijolo, para queimar as telhas. Eles esqueceram, mas lembraram de melão, lembraram de pepino, lembraram de alho, cebola. Eles esqueceram do sofrimento, mas só lembraram de alguma coisa boa. E Deus falou: esse povo erra constantemente. Aí aquele povo ficou perdido na região de Cádiz Barneia 38 anos. Sabe por que ficaram perdidos? Por causa da lembrança que eles tiveram. Aí aquele versículo: saíram do Egito uma multidão de pessoas, mas como eu disse, nem todos que saíram chegaram. Vocês podem ver que nós vamos apertando um pouquinho o caminho aqui, né? A porta é um pouco estreita, né? Nem todos que saíram do Egito, pastor, já chegaram em Canaã. Por quê? Porque eles viram no deserto. No deserto faltou água? Não faltou água. Quando não tinha, Moisés falou: Senhor, não tem água. Moisés: a rocha está aí. Mas Senhor, da rocha? Sim, fala com a rocha, vai produzir um ribeiro de água. E aconteceu. Encontraram águas amargas. E, inclusive a Bíblia fala aqui, né? Encontraram águas amargas. Deus falou: Moisés, joga um pedaço de madeira na água e a água vai se tornar potável. Eles vão poder tomar água. Tomaram a água. Moisés por 2 vezes, uma vez feriu a rocha, outra vez falou com a rocha e a rocha produziu água. E aquele povo beberam água, os animais beberam água. E não é pouca água não, irmão, é muita água. Para alimentar uma multidão de mais ou menos quase 3 milhões, tinha que ser muita água. E aquele povo para comer, aquele povo um dia, quando eles tiveram saudade dos temperos e das frutas do Egito, Deus deu a eles fruta e deu a eles carne. Vocês vão comer a fruta de sobremesa, mas a carne vocês vão comer agora. O da carne vocês vão comer. Deu codornizes. E choveu codornizes no deserto. Depois, a Bíblia nos fala que Deus deu a eles o pão dos anjos. Deu a eles. O que eles viram? Eles usaram a palavra. Viram de manhã cedo aquelas bolinhas e falaram: maná. Quer dizer, maná não é o nome daquela planta, daquele pão. Maná é uma expressão. O que é isso? O que é isso? Moisés falou assim: esse é o pão que Deus te deu. Este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Pode colher dele uma quantidade para comer um dia, e você pode fazer bolo, pode fazer assado, pode fazer cozido, pode comer puro. É o pão que Deus vos dá. Tinha gosto de bolo e mel. Irmão, já pensou? O sabor natural daquilo era um sabor agradável. Inclusive, eu vi falando, não sei se o Dr. Lucas vai poder confirmar, se vai, alguém nutricionista aí, que diz que se a pessoa tomar 1 colher ou 1,5 colher de mel por dia, ele fica com o corpo alimentado, porque o mel tem muita proteína que o corpo precisa. O que acontece? Deus deu a eles um bolo, um maná que tinha gosto de pão e mel. Gente, nós estavam alimentados, estavam fortalecidos, porque eles comiam muita quantidade de maná, o suficiente para o corpo ficar de pé. Mas então, outra coisa, Moisés, irmão, ficou com esse povo 40 anos no deserto. Já pensou? Jesus ficou com o povo no ministério público pouco mais de 3 anos. Pouco mais de 3 anos. O escritor aos Hebreus fala que ele é superior a Moisés, superior ao sistema sacerdotal. Por quê? O sacerdote tinha um trabalho. Então os irmãos entenderam, 40 anos no deserto, 40 anos que Moisés conduziu o povo, mas mesmo assim Cristo foi superior a Moisés, porque Cristo não tirou apenas os hebreus, ele deu aos hebreus uma oportunidade de crer, mas agora Jesus tirou povos de toda tribo, de toda língua e nação. Ele não julgou um melhor do que o outro pior do que o outro, não. Ele julgou a todos em igualdade de condições de vida e deu a todos a oportunidade. Agora, o que eu quis dizer é que Moisés tirou aquele povo e não pôde colocá-los dentro de Canaã.
Porque para quem era escravo, presta atenção, para quem era escravo, não tinha hora para comida, tinha que colher o mato lá, o capim, a madeira, para fazer o fogo, para queimar o tijolo. Para esse povo que sabia sair debaixo de um jugo tremendo, de escravidão, para entrar numa terra que ia ser sua, eles iam ser proprietários. Cada um ia ter a sua quinta, o seu terreno lá, a sua vinha, ia colher a sua uva, ia colher os seus frutos, ia colher o seu trigo, cada um ia ser proprietário. Irmão, era como sair de um lugar de sofrimento para um lugar de descanso. E aí o escritor aos Hebreus diz que, olha, Moisés não vos deu o descanso. E aí aí o escritor aos Hebreus diz, e por que eles não entraram no descanso que Deus havia dado a eles? Por causa da desobediência e da incredulidade. Porque a palavra que eles ouviram, aquilo que eles foram ensinados, não estava misturado com a fé, porque a fé vem pelo ouvir, mais tarde Paulo explica, e o ouvir é pela palavra de Deus. Eles não ouviram, mas eles não entenderam, eles não obedeceram, e então Deus diz, já que eles não obedecem, eles não irão ver, mas os filhos deles sim verão. Vamos entender? Eles viram, eles não puderam entrar, mas os filhos puderam entrar. Por que não entraram? Por causa da desobediência. Então Jesus Cristo é maior do que o Moisés, maior do que os anjos, é maior do que o sacerdote, porque o sacerdote entrava no santuário santo dos santos. Olha, eu vou fazer uma comparação rapidamente, que as horas estão correndo, e eu também tenho que correr. Quando o sumo sacerdote, o sacerdote entrava, na entrada do tabernáculo, que era o pátio, eles sacrificavam um novilho. O sacerdote não podia ter ódio, ter raiva, porque o novilho também não deixava se matar facilmente. O novilho deveria dar chifre, coiçada, pulava. O sacerdote tinha que amarrar o novilho, deitá-lo em cima do altar e sacrificá-lo. Depois o sacerdote pegava aquele sangue, uma vasilha, uma bacia, uma tigela daquele sangue, e chegava na frente de uma bacia de bronze, aonde ele colocava, olhava, ele via o retrato dele, ele estava todo sujo, porque ele havia lutado com o animal. Ele trocava de roupa, ele se lavava ali. Quando ele lavava ali, ele entrava, aquele primeiro animal que ele oferecia em substituição ao povo, principalmente aos príncipes, ao povo. Aí, quando ele lavava, ele limpava a si mesmo, trocava as roupas, vestia a roupa sacerdotal, aquela roupa que continha vários enfeites, vários símbolos, e entrava na tenda. Aí sim, era o lugar santo do tabernáculo. Ele entrava no lugar santo, de um lado norte tinha o pão, do lado sul tinha o pão, a mesa com os pães da proposição. Aquele pão era colocado no sábado anterior, e o sacerdote estava lá no outro sábado. Ele tinha que comer aquele pão velho. Olha, irmão, presta atenção, o trabalho do sacerdote é um trabalho pesado. O trabalho ali mostra que o sacerdote, ele sofria para comer aquele pão. Ele comia aquele pão, e aí ele ia ao lado direito, ele acendia o candelabro que estava voltado para o sul. Ele acendia o candelabro, e quando ele acendia o candelabro, que aquele candelabro tinha os seus luzeiros, representava um pouco Cristo, né? E aí ele ia na frente, na mesa do incenso, tinha um altar do incenso. Aquele fogo não podia apagar, tinha que estar aceso constantemente. Lá em Hebreus 6, versículo 13, fala que Deus acendeu o fogo naquele altar, mas aquele fogo nunca poderia ser apagado, tinha que permanecer aceso, e aí o povo ficava aceso. Depois que o sacerdote colocava o fogo ali, aí ele teria coragem de entrar no Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? É como eu estou aqui, atrás de mim tivesse um véu aqui, separando. Aí, até aqui no altar, ele poderia vir toda semana, mas lá dentro não. Lá dentro só na véspera da Páscoa. Só na véspera da Páscoa, uma vez por ano. E quem caía só de entrar era o sumo sacerdote, que era lançado só, é a família
você que vai entrar. Aí ele entrava e um pouco apreensivo, porque se ele tivesse cometido alguma coisa, ele poderia ficar ali na presença, na arca, presença de Deus, ele poderia ser até executado por Deus ali. E o sumo sacerdote entrava. Então, quer dizer, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para depois que oferecia sacrifício pelo povo, por si próprio, entrava com o sangue daquele animal que ele havia sacrificado, meu Deus do céu, entrava com o sangue daquele animal que ele havia sacrificado, e agora, ele entrava, saía depois, havia cumprido toda a cerimônia, mas a Bíblia nos fala que o Jesus, o Cordeiro de Deus, ele entrou com o seu próprio sangue. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19, diz que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 27, está escrito que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se. Vê que não fala cortina, presta atenção, fala véu, porque a cortina é um pano frágil, mas o véu era um pano, segundo alguns historiadores, tinha mais de 10 centímetros de largura, de grossura. Aquela espessura daquele véu era grossa. Se amarrasse um boi, uma junta de boi, puxando no sentido contrário, não rasgava aquele véu. Mas quando Jesus morreu lá no Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E o que diz lá em Hebreus? Agora nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí entra o que Pedro falou, que vós, a igreja, vós sois o sacerdócio real, vós sois nação santas, povo adquirido. Então a igreja hoje, ela tem um ministério tremendamente honrado por Deus, porque aquilo que os sacerdotes não puderam fazer, a igreja faz, porque ela entra no santuário de Deus. Hoje você não precisa de um sacerdote, você precisa de um pastor. A igreja precisa de um pastor, porque Deus, sabia que Deus deu à igreja pastores, Deus deu à igreja evangelista, Deus deu à igreja muita gente. Agora só uma coisa, você não precisa de um pastor, de um outro membro, de um obreiro para entrar no santuário. Você pode entrar no santuário de Deus, porque Deus te espera no santuário. Então Cristo é superior a Moisés, superior aos sacerdotes, Cristo é superior aos profetas, e Ele é a própria promessa de Deus. Ele é superior a todas as promessas que tem na Bíblia, sim, porque a maioria das promessas indicava que Ele viria para resgatar o povo, para dar ao povo a salvação. Então nele foi cumprido todas as promessas. Como eu disse, por que aquele povo saiu do Egito não entrar em Canaã? Por causa da desobediência e da incredulidade. Agora, irmãos, olhando isso aqui para o lado da igreja, a gente entende que a igreja não é incrédula, a igreja não é desobediente. O povo de judeu, os hebreus, ficaram lá no deserto, porque a maioria foram obstinados, desacreditaram de Deus, mas a igreja não tem motivo para desacreditar. A igreja precisa de acreditar em Deus. Cantar é bom, eu disse no princípio, é muito bom. Pregar como eu estou pregando é bom, é muito bom. Mas agora o melhor é entrar no descanso de Deus. Vamos ler, ou vamos só citar. Tem homens na Bíblia, por exemplo, vou citar só, porque o tempo não dá, né? Eu quero terminar. O Saul, por exemplo, ele ofereceu sacrifício a Deus. Irmãos, a paciência, diz Jesus, na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Na vossa paciência vocês possuem a alma. Então a impaciência, ela não é de Deus, a impaciência é do homem, e é perigosa. Quando Davi fala lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele esperou com paciência no Senhor. Tem gente que acha que Davi começou a reinar com 20 ou 30 anos, não acredito nisso não, porque Davi, ele quando crente novo, ele foi lá visitar Saul estava endemoniado, Golias estava lá. Sabe o que aconteceu? Davi andou fugindo para as cavernas, para as montanhas, e Saul governou 40 anos,
Está na Bíblia. Então Davi deve ter assumido o reino com mais de 50 anos e governou 40. Segundo alguns historiadores, Flávio José fala que ele morreu com 94, parece. Então não é assim tão jovem, né? Ele não era aquela criança, não. Porque 40 anos Saul foi rei em Israel e ninguém tirou Saul. Somente quando chegou o tempo dele. Saul fez muita coisa errada, mas principalmente o que ele fez, causou a rejeição, foi ele ter sacrificado a Deus. Porque esse trabalho não era dele, esse trabalho era do sacerdote. E aí Deus falou: olha, eu me arrependo de colocar Saul, porque ele não cumpriu a minha palavra. Então Deus preparou uma outra pessoa. Outro homem também que era rei e também teve uma vaidade de querer fazer uma tolice, foi o Uzias, né? Uzias, ele resolveu pegar um incensário e fazer o trabalho de sacerdote. Deus falou: Uzias, o sacerdote, não faz isso não, pai, não faz uma coisa. Ele temou e fez, a lepra saiu na testa dele. Irmão, é que o pastor falou aqui, o importante é cada um reconhecer a sua posição dentro do reino. Sabe por quê? A sua posição ninguém vai tirar. Porque a Bíblia fala que Deus colocou nossos pés aonde? Tirou do lodo e colocou na rocha. E se está na rocha, a rocha é Cristo. Ninguém tira de Cristo. Ninguém tira. Agora, em Mateus capítulo 7, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24, porque nós corremos o risco. Mateus 7, 24, eu vou ler ali até o versículo de número 22 a 23, desculpa. Mateus 7, 22 a 23. Será que eu notei errado? Não, é 24 mesmo, desculpa. É 24 mesmo, desculpa aí. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Né? Vocês entenderam? Agora é o seguinte: corremos o risco de ouvir e não praticar. Corremos o risco de ser crente aqui, participar da ceia, estar aí louvando, cantando, pregando, contribuindo, fazendo tudo certo e não chegar lá. Sim, se nós não tivermos fé, submissão. A insubmissão é um pecado horrível. A desobediência é um pecado horrível. A incredulidade nem se fala. O livro de Hebreus, a Bíblia, eles falam principalmente duas coisas que ele chama atenção. Ele chama atenção de incredulidade, que é a desobediência, e a apostasia. Inclusive, a apostasia é um dos pecados que não tem perdão. Sabia? Lá em Hebreus capítulo 6, versículo, você fala assim, que é impossível, se é impossível, aquele que uma vez provou o dom celestiais, as virtudes do século vindouro, é impossível, se eles caírem, terem novamente arrependimento para a vida. Então é impossível. Se é impossível, é impossível, né? Então o escritor aos Hebreus, ele fala da impossibilidade das pessoas que rejeitam, que Deus coração. Lá no livro de Mateus ainda, não vou ler não, vou só citar Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Jesus falou uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. E disse assim: filho, você vai hoje trabalhar na vinha? Ele falou: pai, eu não quero, hoje eu não estou querendo trabalhar, vou descansar. Vamos dizer assim, vou descansar, vou ficar de casa numa boa, ficar na sombra. Deus disse: tá bom. Aí o velho falou com o outro: meu filho, você vai trabalhar na vinha? Ele falou assim: vou, pode contar comigo, estarei lá. Mas aí ele não foi. Mas o que falou que não ia, arrependeu e foi.
Aí ele perguntou para os homens: quem vocês acham que fez a vontade do Pai? E eles disseram: o que falou que não ia, e foi. Deus falou assim: assim também, vocês pregam, ensinam, mostram os outros o caminho, os outros estão entrando, prostitutas estão entrando, pecadores estão entrando, publicano está entrando, e vocês estão de fora. Entendeu, irmão? Então não adianta mostrar o caminho, não andar nele. Não adianta mostrar o que tem que fazer e não fazer. Que Deus nos ajude e nos guarde, que todos nós possamos entrar. Irmão, olha aqui, outro dia eu estava conversando com o pastor Jânio e comentei: Deus é tão justo e tão fiel, que quando ele falou: Moisés, dos que saíram do Egito, ninguém vai entrar em Canaã, salvo Josué e Caleb. Por quê? Os outros povos acharam que lá tinha gigante, lá tinha gente grande, a terra tinha gente brava, mas para Deus falou assim: não adianta, você vai entrar. Ezequiel vai entrar, porque Deus prometeu. Então, somente o que crê em Deus, irmão, creia em Deus, aceite a vontade de Deus, seja submisso a Deus, porque quem constrói na areia, igual Saul construiu, igual Uzias construiu, e Judas Iscariote também construiu. Vocês acham que Jesus estava vendo Judas, não sabia que Judas era um traidor? Jesus sabia. Jesus rogou para Pedro, por que ele não rogou para Judas? Meio forte, né? Por que Jesus rogou para Pedro e não rogou para Judas? Sabe por quê? Porque Jesus já tinha dito: não escolhi vocês porque é o número de 12, porque eu sei que um é diabo, um é maligno. Então Jesus, ele rogou para Pedro e não rogou para Judas. Eu imagino também, quando Jesus atravessou o mar da Galileia e foi lá naquele lugar, Gadara, né? Expulsar um demônio daquele homem, que tinha mais ou menos uma legião, uns 5 ou 6 mil demônios. Quando Jesus chegou lá, o Judas estava junto com ele. O demônio de Judas era mais perigoso que o daquele homem, mas Jesus deixou Judas quietinho, porque quando Judas abriu a boca para comer o pão no dia da ceia, o diabo entrou no coração dele e revelou quem ele era. Que Deus nos ajude, irmão, e nos guarde, porque nós não podemos perder a nossa caminhada. A igreja não pode perder a caminhada, os obreiros não podem perder a caminhada. Nós precisamos de chegar lá. Chegar lá. Eu estou insistindo, nós precisamos chegar lá. Isso, quando nós chegarmos lá, como disse o hino, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Então, que alegria! Já pensou? Aqui é bom, lá no céu é maravilhoso. Vamos que tivemos em oração? Eu vou voltar para lá para o pastor Jânio, quase que eu extrapolo o olhar, né? Irmãos, olha, eu não tenho costume de fazer isso não, vocês sabem. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim: eu quero encontrar com você lá. Vamos caminhar no deserto? Vamos, mas vamos chegar lá, amém? Vamos cantar para Jesus, mas vamos chegar lá, vamos cantar lá também, né, pastor? Oremos então. Deus, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra que foi lida e falada. Te pedimos ao Senhor, perdoe nosso pecado, aceita a nossa oração e nos ajude, que todos nós cheguemos um dia lá, que todos nós possamos vencer a caminhada aqui e chegarmos ali para desfrutar das belezas do céu. Oramos em nome de Jesus, amém. Pastor Jânio, obrigado. Os irmãos podem se assentar. Quantos recebem esta palavra como de Deus para a sua vida esta noite? Amém? Só chegar em casa, tomar um banhozinho com um gelol, um sal grosso pra... Deus falou conosco, irmãos. O pastor Jânio tem pregado aqui dizendo: morar na garagem não nos transforma num carro, frequentar a igreja não nos transforma num salvo. Tem muita gente que acompanha a igreja e não chegará no céu. É o que aconteceu no deserto. Viram os milagres e não pisaram na terra. Quem sou eu para completar o que o pastor Simar pregou, que foi linda a palavra, mas coloca para mim, Aloí, 1 Coríntios 10, do 1 ao 3. Você vai contar para mim a palavra todas. Quantas vezes aparece a palavra todos? Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés,
na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Quantas vezes tem a palavra todos? 5 vezes a palavra todos, isto é, todos passaram no mar, todos comeram maná, todos beberam da água, todos viram o milagre de Deus. Agora olha o versículo seguinte: mas Deus não agradou da maior parte deles. Que Deus nos ajude, irmão. O evangelho só funciona se colocar em prática. E não adianta receitar para outro, é tomar o remédio. Vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando na internet. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Tem muitos irmãos aqui nos acompanhando. Pastor Alexandre chegou de viagem, foi bem, né, pastor? Um agarrou na mata do Feliciano. A primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais, juntamente com a Rádio Web Shalom Ipanema MG, acabou de apresentar a transmissão do culto de ensino da Palavra de Deus. Te aguardamos na próxima terça-feira. Agradecemos a sua audiência. Realização: Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor Presidente Jander Magalhães de Castro.